rapidamente fazer a abertura aqui e passar a palavra para a nossa convidada de hoje, que é a professora Cíntia, que vai conversar com vocês sobre os bastidores da entrevista de emprego. A gente já vem percorrendo aí a jornada da empregabilidade, onde vocês já aprenderam o que vem antes, né, do emprego. Depois tivemos aula também falando da formatação do currículo. Depois falamos da prospecção de vocês como profissionais no mercado, os canais, etc. E agora chegou a hora do vamos ver. Vocês acertaram tudo até aqui no caminho, fizeram aquele currículo maravilhoso, encantador, e vocês foram convidados para a entrevista de emprego. E esse momento é muito importante, porque, querendo ou não, ele vai ser determinante para a contratação ou não de vocês, para o sucesso ou não de vocês na jornada. E a gente tem aqui hoje a Cíntia, que é a nossa convidada. Ela vai se apresentar, RH de uma grande empresa, de uma multinacional, tá? E vai trazer dicas aí de conhecimento de cunho prático aplicável para vocês. Aproveitem bastante, façam perguntas, bebam da água, como eu falo sempre, e boa aula para vocês. Obrigado aí, Cíntia, pela presença, pelo tempo. A bola está contigo. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, Pedro. Nesse primeiro momento, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Cíntia Roças, eu tenho 36 anos, sou carioca, né? E eu trabalho na área de recursos humanos há 10 anos. Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de atuar em diversas empresas, né, nacionais e multinacionais, em diversos segmentos. Eu sou formada em turismo, produção e gestão de eventos, tenho curso técnico em hotelaria, tenho graduação em gestão de recursos humanos, um MBA em gestão de negócios e inteligência competitiva e agora estou cursando psicologia. Então, para vocês terem uma ideia de como eu, né, me desenvolvi ao longo da carreira, antes de entrar na área de recursos humanos, eu atuei na área de hotelaria, na área de turismo, mas o bichinho do RH me picou e desde então, né, há 10 anos, eu, né, desenvolvo atividades, principalmente na área de recrutamento e seleção. Tá? Então, espero hoje poder contribuir, né, com o sucesso de vocês. Eu fico à disposição, né, ao longo do nosso bate-papo. Gostaria de tirar as dúvidas. Eu quero que seja, né, realmente uma apresentação bem dinâmica, tá? Então, eu gostaria de iniciar falando, né, sobre os bastidores da entrevista de emprego. Deixa eu só passar aqui o slide. Nesse primeiro momento, pessoal, eu gostaria de falar qual é o objetivo da empresa, né? Então, os bastidores, o outro lado. Então, qual seria, né, o objetivo da empresa no momento em que a gente convoca um profissional para uma entrevista, né? Primeiramente, entender se aquele candidato está preparado, né, para aquela vaga e se todas as informações contidas naquele currículo, né, são verídicas. Então, é importante, né? O Pedro já comentou que vocês tiveram uma aula sobre formatação de currículo, então é importante realmente que vocês tenham um currículo, né, verdadeiro, né? Não mintam no currículo, porque no momento da convocação da entrevista a gente já vai, né? Já começa ali a primeira triagem, a gente já, né, começa a entender se de fato aquele profissional, né, está aderente ou não para atuar na empresa. Além disso, né, durante a entrevista, a gente quer analisar os comportamentos, né, daquela pessoa, entender se os conhecimentos do entrevistado, né, estão aderentes à função, né, pela qual ele se candidatou, e principalmente entender se ele corresponde, né, às exigências, né, e se realmente tem interesse na vaga pretendida. Quando eu digo corresponder às exigências, a gente também busca, né, a questão do perfil comportamental, não somente o perfil técnico. Tá? Então, é isso que nós, recrutadores, né, buscamos aí, né, ao realizar a entrevista de emprego. Tá? Agora, qual seria o objetivo do candidato, né? O que a gente espera que o candidato, né, traga e mostre ao longo da entrevista? Então, mostrar a vontade e a capacidade, né, de desempenhar as funções daquela posição. A gente espera que o candidato, né, tenha o interesse em conhecer a empresa, que ele provoque uma boa impressão, né, no entrevistado, no aspecto tanto pessoal quanto também profissional.
né? E principalmente o candidato tem que mostrar que realmente tem a vontade, o interesse, né? Realmente aquela gana de conseguir o trabalho, tá? Então é muito importante, né? Eu acho que a gente sempre está buscando o brilho nos olhos, né? Então, quando vocês se candidatarem a uma vaga e forem participar da entrevista, né, realmente venha com bastante energia, com brilho nos olhos, com aquela vontade, né, de realmente conseguir aquele emprego e demonstre isso ao longo do bate-papo com o entrevistador, tá bom? Então, agora eu preparei aqui, né, algumas dicas para vocês se prepararem para uma entrevista de trabalho, tá? Então, antes da entrevista, né? Gente, é muito importante que vocês conheçam a empresa, que vocês pesquisem sobre a empresa a ser trabalhada. Eventualmente, vocês vão se candidatar, não sei se vocês já passaram por isso, mas eventualmente vocês vão se candidatar em alguma vaga confidencial, onde a empresa, né, não expõe ali o nome e as características. Aí sim, nesse momento, né, caso seja uma vaga confidencial, não tem como se preparar para a empresa e somente para a entrevista, né? Mas é importante ler com detalhe o descritivo da vaga, né? Entender se de fato o seu perfil está aderente, né, àquela posição. Eu costumo receber muitos currículos totalmente fora do perfil, né? Isso não é bacana. Então, a gente já percebe que aquele profissional, ele simplesmente aplicou, se inscreveu à vaga, mas ele não leu o descritivo, né? Então, dando um exemplo, é uma vaga para atuar como recepcionista na área de hotelaria, e eu recebo um engenheiro mecânico, né, que não tem nem a qualificação técnica e provavelmente também não terá, né, as competências comportamentais que a empresa está esperando, tá? Então, é realmente muito importante ficar atento aos detalhes, ao descritivo da oportunidade, tá? É importante vocês também avaliarem se aquela atividade, né, faz sentido para vocês. Então, entender se, tendo experiência ou não, né, se aquela vaga faz sentido, se realmente você gostaria de desenvolver essas atividades, né, se você possui habilidades, né, para desenvolver tal função. É importante ler e reler o seu currículo também antes de se aplicar a né, a uma entrevista, a uma posição. Muitas vezes a gente, inclusive, né, direciona o currículo para tal posição. Por exemplo, eu sou formada em hotelaria, turismo, gestão de eventos e RH. Se hoje eu não estou na área de RH e quero participar, né, de um processo seletivo, por exemplo, para a área de eventos, não tem por que eu focar ali o meu currículo nas experiências que eu tenho com o RH, e sim as experiências que eu tive na área de eventos. Então, é importante a gente direcionar, né? Se eu for, por exemplo, aplicar na área de hotelaria, eu vou focar o meu currículo nas minhas habilidades, nas minhas competências para o setor hoteleiro. Então, é importante a gente realmente ter atenção ao currículo, né? E, se for possível, adequá-lo de acordo com cada posição, né, que tem interesse ao se candidatar, tá? Questão da apresentação pessoal também, gente, é muito importante. A gente não julga aparência, né? Raça, se é louro, se é moreno, se é bonito, se é feio, não é isso que a gente está julgando, tá? Mas é o cuidado pessoal, né? Então, tá com uma boa aparência, o cabelo penteado, para os homens ali, a barba feita. É importante, né, que o entrevistador entenda se aquele candidato realmente se cuida, né? Se cuida no sentido mínimo, né? E teve o cuidado também de, no momento da entrevista, né, ter uma boa apresentação pessoal. Eu já tive, falando aqui um relato para vocês, né? Eu já tive candidato fazendo entrevista comigo, fumando cigarro, falando de roupa, vestindo, né, chinelo, vestindo camiseta de time. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista, o rapaz estava com uma regata, né? Isso não é bacana, porque a gente, no momento da entrevista, a gente está imaginando aquele profissional no ambiente de trabalho, né? Então, como ele vai se apresentar naquele ambiente de trabalho? Então, é claro que não precisa,
né, colocar um terno, uma gravata e blusa social, não é isso. Mas o mínimo, né, dos cuidados. Então, por exemplo, candidato homens e mulheres que utilizam boné, no momento da entrevista, tira o boné, né, tem que ter realmente essa atenção, porque isso também está sendo avaliado, tá, pelo entrevistador. Eu coloquei aqui essa parte do seja honesto, né? Se você não sabe de algo, não minta para o entrevistador, isso é muito importante, tá? A gente quer sinceridade, a gente realmente quer conhecer o profissional, né? Eu costumo dizer que uma entrevista acaba sendo um bate-papo, então, quanto mais honestos vocês forem, tanto no currículo quanto também ali no momento da entrevista, na apresentação de vocês, eu acho que essa é a dica principal, né? Sejam vocês mesmos. Então, não adianta mentir, porque se você mentir, você pode acabar sendo contratado, né? Talvez o entrevistador não consiga captar essa mentira, mas no momento que você entrar na empresa, né, o empregador vai realmente entender que não foi uma contratação correta e você vai acabar saindo, acabar sendo desligado. Então, é muito importante ser honesto aí em todo esse processo, tá? Até aqui está tudo claro, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem. Tá bom. Eu falei aqui mais um pouquinho sobre o currículo, né? Vocês já tiveram um treinamento, né, sobre como realizar o currículo. Como eu disse anteriormente, né, é importante fazer essa revisão e ser adaptado aí para cada entrevista. Um ponto de atenção são as redes sociais, tá, pessoal? A maioria dos entrevistadores, a gente busca também esses profissionais em diversas redes. Então, muitas vezes a gente recebe o currículo, né, através de alguma ferramenta, mas a gente vai até, por exemplo, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, né? E, então, é importante ter cuidado também com as redes sociais no geral, tá? Então, evitar, por exemplo, fotos, né, com bebida, com copo na mão, fotos de biquíni, até mesmo no WhatsApp, né? Hoje, uma das ferramentas que a gente mais utiliza para entrar em contato com os candidatos, por incrível que pareça, é o WhatsApp, né? Muitas vezes eu ligo, eu faço vagas em todo o Brasil, né? Então eu recruto para todas as regiões e meu telefone é do Rio de Janeiro. Então, quando eu ligo para São Paulo, Sul, qualquer outra região, muitas vezes não me atendem. As pessoas acham que é cobrança, que é alguma coisa, mas não é uma pessoa ali, né, oferecendo uma oportunidade de emprego. Então, eles não me atendem e o WhatsApp acaba sendo uma boa ferramenta para eu entrar em contato. Então, no WhatsApp eu já encaminho uma mensagem: oi, aqui é a Cíntia, eu faço parte da equipe de recrutamento e seleção da empresa, encontrei o seu currículo em tal ferramenta e gostaria de agendar uma entrevista. Então, muitas vezes, o primeiro contato acaba sendo mesmo pelo WhatsApp ou até outra ferramenta, como LinkedIn, Facebook e até direct no Instagram. A gente realmente faz um hunting, né, para conseguir contato com esse candidato. Então, é muito importante até mesmo a foto, né, do seu WhatsApp, por exemplo, ser uma foto, claro que não precisa ser uma foto 3x4, uma foto né, mas ter cuidado, né, na foto, porque você pode acabar sendo avaliado ali no primeiro momento e causar uma imagem, né, que não seja positiva, tá? Então, fica uma dica para vocês. Então, né, todo mundo aí, após esse nosso bate-papo hoje, dá uma olhadinha nas fotos das redes sociais e ficar atento, porque os recrutadores e os empregadores estão de olho. Se sua rede, por exemplo, o Instagram, a rede for aberta, né, cuidar das postagens. O LinkedIn hoje, né, é uma das principais ferramentas aí de contato profissional. Então, é importante que todos vocês também tenham o seu perfil no LinkedIn, por mais que não tenha nenhuma experiência, tenha o perfil no LinkedIn, porque pode ser uma ferramenta aí de contato, tá, das empresas, tá bom? Aqui eu coloquei o que não ter no currículo, tá? Eu peguei essa informação, não sei se vocês conhecem o site da Cato, né? No site da Cato, inclusive, eles colocam ali diversas dicas, né, de como realizar, né, uma boa entrevista, de como elaborar um currículo.
Então, eu coloquei aqui, né, algumas informaçõezinhas do que não colocar, tá? Não precisa colocar, pessoal, número de documentos, tá? Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter cuidado com as informações, né, que a gente vai colocar, ainda mais, né, no momento que a gente disponibiliza o nosso currículo e as nossas informações pessoais na internet. Então, fica uma dica, né? Não precisa colocar tipo, número de nenhum documento. Vocês que não são, né, do Brasil, não precisa colocar o número de passaporte, tá? Então, as informações necessárias: nome, contatos, né? Principalmente telefone, e-mail. Eu recebo muitos currículos sem contato, então realmente, né, eu não consigo falar, ou mando e-mail, a pessoa não responde. Aí a gente faz esse hunting nas redes sociais, também não consegue falar com a pessoa, então coloca um telefone de contato pessoal, até mesmo um telefone de recado, né? Avisa para esse profissional, né, para essa pessoa que o telefone para recado está com ela, e caso alguém ligue, né, para anotar o telefone do empregador que ligou e depois direcionar para vocês. Endereço, não precisa colocar um endereço. Caso queiram colocar o bairro onde moram, pode ser interessante, mas não precisa colocar um endereço todo, tá? Então, essas informações pessoais cada vez menos são exigidas, tá? E a gente não cria, né, por essas informações, tá? Então, nome, telefone, e-mail são informações essenciais, né? É importante colocar a cidade onde você mora, né? Então, quem reside no Rio, coloca no Rio de Janeiro, São Paulo, isso sim é uma informação importante, mas o endereço completo, número de documentos, realmente isso não é mais necessário, tá? Objetivo é muito bacana, lembrando, Cíntia, pois não? eu levantei até a mãozinha, posso fazer uma observação? No caso desse público-alvo que a gente está trabalhando, eles são, a maioria venezuelanos, Colômbia, Peru, Cuba. Ontem, até na nossa tutoria, eu fazer uma opinião minha, eles fazerem alguma referência em relação ao estado de legalização deles no país. Perfeito. Entendeu? Então, assim, até a Deianira perguntou se não era importante colocar o CPF, mas acho que não. Acho que a gente, como até a Carolina reforçou, é melhor não informar números, mas Números, fazer exatamente. alguma referência, alguma frase, como está a situação do candidato, se é uma situação legal. Está regularizada, exatamente. Exatamente, né? exatamente. Assim, onde você mora? Eu moro no Rio, pode colocar naturalidade, né, que é bacana, então, Sim. naturalidade, então, né, o país, vamos supor que eu seja venezuelano, então, naturalidade, né, Venezuela, e coloca a informação logo embaixo que tem ali o documento, possui o documento legal, né, para trabalhar, Exatamente, alguma referência, tiver sim. alguma referência, mas não precisa, pessoal, muito bom, muito bem colocado, Cláudia, obrigada. Não precisa colocar números, tá, de documentos. Porque aquele currículo, a gente está nas redes, então tudo que vai para a internet, a gente tem que ter, né, bastante cuidado ali com as informações, tá? Objetivo, né, área, cargo que vocês têm interesse, lembrando que é importante, né, adaptar de acordo, né, para a vaga, de acordo com a vaga que vocês estejam aplicando, né, o seu currículo. Então, se você está encaminhando o currículo para a hotelaria, se seu objetivo é trabalhar como, por exemplo, recepcionista num hotel, coloca, né, objetivo trabalhar no setor hoteleiro, trabalhar na área de receptivo, trabalhar na área de atendimento, né? Então, isso para hotelaria. Agora, se você está aplicando, por exemplo, né, para uma vaga na área de alimentação, de alimentos e bebidas, se eu receber um currículo, interesse em trabalhar com hotelaria, ou então interesse em trabalhar com enfermagem, e a vaga que eu estou oferecendo é a vaga de alimentos e bebidas, já não está casando, né? O interesse da empresa, ela quer trabalhar com enfermagem, mas está encaminhando o currículo aqui para uma vaga de atendimento, né, no restaurante. Então, já é importante sempre rever o currículo e adaptar de acordo com o interesse e também de acordo com a posição a ser, né, ao se candidatar, tá? Pretensão salarial, pessoal, não é necessário colocar no currículo a pretensão,
tá? Muitos recrutadores, muitos empregadores, infelizmente, acabam não entrando em contato, tá? Essa é uma experiência até, né, vivenciada por mim, não entrando em contato quando a pretensão do candidato, né, é maior do que o cargo, né, oferecido. Então, assim, não é uma obrigatoriedade, tá? Eu aconselho, né, alguns sites têm ali o campus, né, de colocar pretensão salarial, mas você pode colocar pretensão salarial X, um tracinho negociável, para o empregador entender que você está aberto a negociar, tá? Ou então coloca uma faixa salarial, né? Pretensão, um exemplo, de 1.000 a 2.000, para ele entender que você tem ali também um mínimo, né? E está disposto e está aberto a essa negociação, mas não é algo que você necessita colocar no currículo, tá? Fica aí a critério de cada um. Fica essa dica da faixa, né? Então, para não estipular 1.500, coloca a faixa entre 1.000 e 2.000, o empregador já vai entender se faz sentido ou não entrar em contato. Eu entro em contato com todos os candidatos, independente da pretensão, até para entender o momento e também se é negociável ou não, tá? Escolaridade é fundamental, né? Colocar ali o nível de escolaridade que vocês têm, primeiro grau, né? Segundo grau, superior completo. É importante também colocar cursos extracurriculares, né? Conhecimentos de informática. Então, todos os cursos que vocês acreditam que sejam válidos ali para aquela posição, é importante vocês mencionarem também no currículo, tá? Experiências, né? Caso não tenha experiência, não tem problema, não precisa colocar, mas atenção ao colocar as experiências. Nós, recrutadores, no momento que a gente vai buscar um currículo no mercado, a gente procura por palavras-chave, tá? Então, é muito importante que vocês detalhem, né, as experiências de vocês. Então, vocês vão colocar o nome da empresa, né, o nome do cargo e colocar no detalhe as experiências. Então, eu recebo muito currículo assim, empresa, loja XYZ, cargo vendedor, atividades. Desenvolver atividades com vendas. Por que não melhorar isso, né? Desenvolver atividades com vendas, atendimento ao cliente, controle de estoque. Então, quanto mais palavras vocês utilizarem para descrever as atividades, né, do dia a dia, melhor, tá? E nós, recrutadores, a gente busca por essas palavrinhas-chave. Então, por exemplo, se você utilizava o Excel, né, e no Excel utilizava, por exemplo, o VBA, né? Coloca ali Excel avançado, VBA, todas as palavrinhas que possam ser um diferencial no momento do recrutador buscar o seu currículo. Tá? Então, realmente isso torna o currículo mais atraente. Tá bom? Referências pessoais, também não tem né, necessidade de colocar ali as referências, fica a critério de cada um. Lembrando que se o empregador realmente, né, necessitar buscar referências no mercado, ele vai perguntar para você no momento da entrevista, né, os contatos de referência. Então, não precisa ser algo ali exposto no currículo nesse primeiro momento. Tá bom? Cuidado ao designer, né? Eu acho que é importante. Eu recebo muitos currículos, né? Até no final do nosso bate-papo eu vou compartilhar, né? Ontem eu salvei os 2 currículos. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, cuidado com a foto, o designer do currículo. Cada vez mais a gente, né, encontra currículos com designer totalmente diferenciados e que acaba até confundindo o recrutador, né? É muita poluição visual. Então, um currículo simples. O que importa no currículo é o conteúdo, né? Então, a gente está buscando um currículo com super designer, colorido, né? Com bolinhas e flores, foto também. Não é necessário colocar a foto no currículo. Alguns sites hoje, né, já dão a opção de vocês colocarem a foto. Caso forem colocar a foto, por favor, coloque uma foto, né, profissional, não coloque a foto na praia, a foto com um amigo, a foto com um copo, né, de bebida, com boné, óculos escuros. Então, atenção a isso. Então, a minha dica não coloca foto, tá? Não tem necessidade.
Se o recrutador, no momento da sua entrevista, necessitar de uma foto, ele vai solicitar, sim, o envio, tá, da foto para vocês. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre currículo? Tudo certo? Podem me interromper, tá? Caso tenham qualquer dúvida, fique à vontade. Então, vamos lá. Agora eu gostaria de trazer para vocês, né, os tipos de entrevista. Eu vou começar falando da entrevista presencial, né? Eu sei que cada vez mais a gente está usando o modelo digital, mas eu acho importante dar algumas dicas, né, numa entrevista presencial, como vocês, né, podem se portar. Tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente analisa no candidato é a confiança, né? Então, fiquem tranquilos no momento de entrevista, né? Ligue o mindset positivo. Então, é muito importante, né, que vocês cheguem confiante, né? Não fiquem nervosos. Eu sei que às vezes é difícil, né, não ter o nervosismo. Acho que acaba sendo nervosismo algo natural, mas encare aquilo ali como um bate-papo, tá? Então, a confiança, né, sempre acaba sendo um ponto muito positivo para os candidatos. Então, uma pessoa que chega confiante acaba realmente tendo aí um aproveitamento muito melhor na entrevista, tá? Questão do vestuário, né? Então, vista-se de forma inteligente. Daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas de como vocês podem, né, se apresentar nesse quesito de vestimenta. Atenção ao horário, pessoal. Cheguem na hora certa, de preferência com 10, 15 minutinhos de antecedência, até mesmo para vocês conhecerem o local, né, se habituarem. Muitas vezes vocês fazem ali um cadastro com a recepção, né, antes de serem direcionados ao entrevistador. Então, é importante, né, ter essa atenção com o horário, tá? Eu já tive casos de candidatos, né, se atrasarem e eles, né, eu fiz a entrevista, né, mas eu já descartei e falei, não, porque se ele chega atrasado numa entrevista, imagina, né, quando começar realmente a trabalhar, né? Então, acaba sendo um ponto muito positivo o atraso. Bom, a gente está no Rio de Janeiro, imprevistos acontecem, trânsito no Rio, né? Tudo pode acontecer. Em caso de atraso, mande uma mensagem para o recrutador, né? Avise que vai atrasar, tá? É muito importante, até mesmo porque vocês precisam entender se esse entrevistador conseguirá atendê-los apesar do atraso, né? Muitas vezes o entrevistador já tem outras entrevistas agendadas, né? E caso vocês atrasem, ele não vai conseguir ali cumprir com a agenda dele, e aí é o caso de remarcar, tá? Então, é muito importante, né, esse aviso prévio, caso algo aconteça ou algum imprevisto. Principalmente, pessoal, não posso comparecer à entrevista, marquei com a Cíntia às 9 horas da manhã, aconteceu um imprevisto ao longo da madrugada, não importa. Avise, informe, né? O combinado nunca sai caro, então isso já demonstra aí o comprometimento, a responsabilidade, né, com a empresa e com o entrevistador. O respeito, né? Eu acho que tanto o entrevistador tem que ter o respeito de atender o candidato na hora marcada, quanto também o entrevistado tem que ter esse respeito com a empresa e com o empregador, tá ok? A simpatia, o sorriso, então, como eu falei anteriormente, né? Sorria, fique tranquilo, né? Cumprimente o entrevistador, né? Tenha uma postura bacana ali na linguagem corporal. A gente acaba avaliando, né, alguns aspectos. Então, por exemplo, eu já fiz entrevistas presenciais, vou tentar demonstrar aqui para vocês, tá? Que o candidato, vou chegar aqui um pouquinho para trás, não sei se vocês conseguem me ver, o candidato ficou o tempo inteiro assim, de braços cruzados, ou assim, encostado na mesa, ou na cadeira, com uma postura completamente, todo largado na cadeira, então com uma postura totalmente, entre aspas, desleixada, né? Então, mantenha a postura e, né, e tenha cuidado ali com a linguagem corporal, porque isso também né, acaba sendo avaliado pelo entrevistador, tá? E uma coisa muito importante é saber o seu momento de fala, né? Então, é importante ouvir, né, um entrevistador e falar no momento adequado, não interromper aquele entrevistador.
porque a interrupção acaba demonstrando ansiedade, né? E a gente sabe que é um momento, né, de uma entrevista, a gente fica um pouquinho ansioso, mas a gente não quer nem que a pessoa fique tímida e calada e não fale nada, só fale quando a gente pergunte, também não é isso, né? A gente quer que realmente tenha um diálogo e tenha uma troca ali entre o entrevistado e o entrevistador, tá bom? Entrevistas coletivas e dinâmicas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar de um processo desses, né? O que seria isso, tá? São entrevistas onde a gente convoca, né, profissionais ali com um perfil semelhante, né? Normalmente a gente tem mais de uma vaga, uma posição a ser preenchida. Então, para a gente conseguir otimizar, né, e agilizar o processo, a gente convoca ali, pelo menos nessa primeira etapa, né, os profissionais para realizar uma coletiva. Tem muitos profissionais que relatam para mim que não gostam de coletiva, não gostam de dinâmicas, preferem a entrevista presencial individual, né? Mas a dinâmica acaba sendo ali uma ferramenta, né, do empregador para a gente conseguir otimizar e agilizar o processo seletivo e selecionar ali daquele grupo quem realmente, né, tem aderência ao perfil. Então, eu separei aqui algumas dicas para vocês saírem bem numa dinâmica, né? Claro, né, sempre a mesma coisa, chegar no horário é muito importante. O que a gente está esperando numa dinâmica, né? A gente tem um grupo, a gente precisa que esses profissionais interajam. Então, normalmente, numa dinâmica, a gente propõe uma atividade, né, em grupo, e a gente está prestando atenção se essa pessoa tem uma boa relação interpessoal, ou seja, né, se ela tem um bom entendimento ali com as outras pessoas, se ela consegue se comunicar, como ela se posiciona, como ela colabora ali naquele momento, né, da atividade, como ela mostra paciência, resiliência, como ela é flexível e até mesmo adaptável ali na situação proposta pelo entrevistador, tá? Então, eu sei que a dinâmica é muito temida aí por todos, mas, assim, é um momento muito bacana também de vocês mostrarem, né, as habilidades de vocês, algumas competências, e principalmente essa questão de interação, né, interação com as outras pessoas, tá? Eu, né, na empresa onde eu trabalho, para muitos cargos, principalmente para a área de atendimento, eu realizava essas dinâmicas de grupo, e então eu tinha ali grupos de 20, 30 pessoas, né, em cada turma, e dali a gente selecionava, né, 3 ou 5 para a gente seguir então para as próximas etapas de entrevista individual, né, comigo, ou até mesmo já com o gestor da área, tá? Então, a dinâmica acaba sendo aí uma boa, né, um auxílio, né, uma boa ferramenta para a gente conseguir filtrar e peneirar ali os melhores candidatos, tá? E, aliás, agora a gente vai falar da entrevista online. Aliás, ultimamente eu tenho feito coletivas online. Então, são entrevistas, amanhã eu tenho uma marcada, inclusive, com 6 pessoas, né? Eu tenho algumas vagas, né, para uma mesma posição, uma posição de atendimento, né, uma posição de call center, telemarketing, né? E eu vou otimizar, né? Então eu ganho tempo com isso, né? E a gente agora consegue fazer ali as entrevistas online, né? Eu consigo separá-los em grupos, né? E depois peço para eles fazerem uma apresentação, eu consigo fazer toda a análise, né? Mesmo de grupos, mesmo à distância. Então, eu acho que isso acaba sendo aí o futuro, né? E principalmente agora, a pandemia, imagina que eu não posso colocar, né, numa sala 20, 10 pessoas, estou colocando todo mundo em risco. Então, realmente, a gente está se adaptando, né, a esse novo cenário e acaba sendo uma tendência aí de mercado, tá? Então, acredito que cada vez mais vocês tenham aí a oportunidade de ter um bate-papo online. Então, eu separei algumas dicas para vocês, tá? Para vocês também terem uma boa performance nas entrevistas online. Primeiramente, né, a questão da vestimenta. Então, arrume-se como se fosse para uma entrevista individual, tá? Não é porque a gente está em casa, né, ou seja lá na Lan House, onde vocês forem fazer a entrevista, que a gente, né, que o entrevistador não esteja avaliando também, né, a sua vestimenta, né, os seus cuidados, né, pessoais. É muito importante também testar a conexão,
Por exemplo, hoje, né, eu não utilizo o Zoom no meu dia a dia, eu utilizo outra ferramenta chamada Teams. Então, hoje eu entrei com 15 minutos, 20 minutos de antecedência para testar a ferramenta, para ver se estava tudo certinho antes da gente iniciar o nosso bate-papo. Então, pessoal, caso o recrutador encaminhe um link para vocês, né, peça até mesmo, né, testa antes, baixa no seu computador ou então no seu celular a ferramenta, faz um teste de áudio, um teste de vídeo, é muito importante, né, já que a entrevista é digital, né, é dessa forma online, é muito importante que a câmera também esteja ligada, tá? Caso você tenha algum problema com a ferramenta, né, sinaliza antes para o entrevistador, poxa, infelizmente eu não consegui baixar, por exemplo, o Zoom. Tem alguma outra opção? Né? Eu dou opção para os meus candidatos de fazer até pelo WhatsApp vídeo, né? O importante, eu falo, o importante é a gente se conhecer, a gente conversar, só preciso que realmente, né, eu consiga, que você abra a câmera, né, e eu consiga conversar com você ali online. O local adequado é muito importante, tá? Então, eu já fiz entrevistas com os candidatos que estavam em trânsito, estão no carro, né? Alguns informaram, Cíntia, eu não estarei em casa, eu posso fazer a entrevista do carro. Então, isso foi combinado antes, então eu já sabia que ele estaria no carro. Alguns estão até mesmo no ambiente de trabalho, né? Falam, Cíntia, eu vou conversar com você na hora do almoço, tudo bem? Eu vou procurar uma salinha, vou procurar num lugar, né, com menos ruído, mas eventualmente pode aparecer alguém, né, passando por trás, ou então, né, ter algum tipo de interrupção. Mas isso já foi combinado previamente, eu já estou aguardando aquilo. O que não pode é, no meio da entrevista, né, aparecer alguém atrás. A gente tem visto aí até mesmo muitos vídeos, muito memes, né, de profissionais que estão ali realizando reuniões e passa o marido de cueca, a esposa de toalha, eventualmente a criança não tem muito jeito, que é difícil a gente conter, né, todo mundo de home office, eventualmente chega também a criança ali para, né, ter um abraço dos pais, mas é muito importante ter esse cuidado, tá? Então, no momento da entrevista, sinalizar para o entrevistador, né? Olha, eu separei esse local, mas infelizmente eu estou com uma obra aqui na minha casa, caso tenha algum ruído, né? Por favor, sinalizar para eu repetir. Sempre combinar antes, caso vocês acreditam que possa ter algo, né, durante a entrevista que vá atrapalhar, tá? Mas procurem realmente um local adequado, conexão é muito importante, né? Então, testar a conexão também. Olhar para a câmera, eu faço muitas entrevistas que os candidatos estão assim, não olham, e eu quero conversar, né? Como se fosse ali o presencial. Só tem a barreira ali do computador, mas é importante ter essa troca visual, né? Então, olhar diretamente para a câmera, desligar o celular, né? Eu acho que em qualquer reunião, qualquer entrevista, é muito importante, né, que a pessoa esteja realmente concentrada, né, focada naquele momento. Então, coloque o celular no mudo, né, caso você esteja aguardando alguma ligação, né, urgente, avise ao entrevistador, olha, eu estou com meu celular, eu estou aguardando, aconteceu uma emergência, um imprevisto, mas combine tudo antes com o entrevistador para isso não te prejudicar, tá? Porque eu já tive candidatos, né? Eu tive tantas experiências que eu poderia ficar aqui horas conversando para você e contando experiências positivas e negativas. Já tive candidato do celular começar a tocar, ao invés dele silenciar e desligar e pedir desculpa, ele atender no meio do meu bate-papo com ele, né? Então, isso é complicado, né? Então, claro que ele não passou, poderia ser realmente a pessoa qualificada, né, e preparada para a posição, mas só dele ter essa atitude, de não ter essa responsabilidade, essa atenção, né, esse comprometimento com o momento da entrevista, eu já realmente excluí ele do processo, tá? Então, é importante aí esse cuidado, né? Parece mínimo, né, mas realmente tudo acontece. Eu já tive candidatos, né, que ligaram a câmera, estavam deitados na cama, literalmente deitados, pegaram o celular para fazer a entrevista comigo, aí eu só vi a boca, né, só vi a boca, só vi o olho, a pessoa deitada na cama. É uma entrevista de emprego, né, não chamei ele para ver assistir um filme na Netflix,
Então, brincadeiras à parte, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, né, tá num local, um ambiente tranquilo, né? Se vestir de uma forma apropriada, testar todas as conexões, ser pontual. E, em caso de imprevistos, avisar o entrevistador, independente aí de, né, seja ela como for a entrevista, né? Sendo presencial, online ou até numa dinâmica, tá? Vocês têm alguma dúvida quanto às entrevistas ou não? Tudo claro? Tudo certo, né? Então tá bom. Aqui eu separei algumas perguntinhas, né, comuns em entrevista, caso vocês queiram até printar, anotar, tirar uma foto, né? Então a gente pergunta, né, como falar sobre as suas experiências, né, como foi aí as suas atividades. Caso não tenha experiência, a gente acaba perguntando algo, né, sobre a vida pessoal, ou até mesmo interesses. Essa pergunta parece clichê, mas a gente faz sempre, né, por que deseja trabalhar, o que te motivou a aplicar, né, o seu currículo para a posição. A gente costuma perguntar também o que a pessoa sabe, né, sobre a empresa. Como eu disse no início, algumas vagas a gente acaba divulgando, né, de uma forma confidencial, mas, pessoal, caso não seja confidencial, pesquise, procure, entre no site, né, entre no LinkedIn, Facebook, Instagram. Acho que agora a maioria das empresas tem ali uma conta no Instagram, né? Então, quanto mais vocês souberem da empresa, né, mais vai mostrar aí o interesse, né, de vocês, né, para ocupar esse cargo. A gente pergunta, né, sobre o último emprego, a última experiência e também sobre a vida pessoal. Então, né, quando a gente fala, né, fala sobre você, conte um pouco da sua vida pessoal, é importante, né, sinalizar, por exemplo, você é solteiro, casado, tem filhos, onde mora, né, vocês que não são do Brasil, né, como foi essa experiência de vir para cá, o porquê vocês estão aqui, o que vocês estão almejando, né? Eu acho que mostrar aí realmente o interesse é o principal, né, é o principal to-do, assim, quando a gente faz as perguntas de entrevista, tá? A gente realmente está buscando, né, entender que, de fato, por que, de fato, aquela pessoa se candidatou e por que ela tem interesse em tal posição. Agora, falando um pouquinho, né, de algumas dicas para os homens, para os meninos, de como se vestir, né? É importante fazer uma pesquisa sobre a empresa, então, uma empresa mais formal, como, por exemplo, um escritório de advocacia, né? A gente vai de uma forma, e uma empresa informal, como, por exemplo, né, vamos lá, a TIM, né, que é a empresa onde eu trabalho, é uma empresa mais informal. Então, é bacana entender um pouco do perfil da empresa, até mesmo para, né, para você se vestir, né, de acordo e aquele entrevistador conseguir, né, ter a percepção que você realmente tem um fit cultural, né, com a empresa. Então, para homens, né, a minha dica é que realmente utilizar calças, né, não vá de bermuda para nenhuma entrevista, evitar camisetas estampadas ou de times, atenção ao calçado, então não ir de chinelo, né, ou sandália de dedo, isso é importante, isso tudo está sendo visto, né? Cuidado com os acessórios, então bonés, por exemplo, né, não utilizar bonés no momento de entrevista, seja presencial ou à distância, e ter o cuidados, né, pessoais, então, né, a unha limpinha, a barba, não precisa fazer a barba, mas a barba feitinha, né, aparada, sejam vocês mesmos, mas tenham os cuidados mínimos ali no momento de apresentação. Então, aqui eu separei algumas fotos para mostrar, né, do que é bacana e do que não é. Então, por exemplo, né, camiseta de time não é legal, camiseta estampada, uma empresa de marketing, o pessoal é super cool, né, super informal, mas evite, vá com uma camiseta lisa, né, não precisa ser estampada, evite, né, seja discreto, né, então evite chamar atenção para vestimenta, porque o que a gente quer realmente conhecer é o perfil profissional de vocês, tá, e não, né, o que vocês vestem ali no dia a dia de trabalho. Então, aqui tem algumas dicas, né, para os homens de como se vestir para uma entrevista, né, de uma forma mais casual, né, mais informal e até mesmo, né, caso vá para uma empresa aí que exija uma vestimenta, né, um pouco mais formal, tá? E para as mulheres a mesma coisa, né, conhecer o perfil da empresa,
cuidados com a maquiagem. Eu já fiz uma entrevista onde realmente a candidata era para uma empresa da área da saúde, tá? A candidata ela estava com a maquiagem bastante carregada, no sentido de batom vermelho, sombra preta, é o estilo dela, né? E antes de encaminhar para o gestor, eu tive a sutileza, né? Claro, ter todo o cuidado de pedir para que ela usasse, né, no momento da entrevista, né, no segundo momento com o gestor, uma maquiagem mais neutra, justamente para não chamar a atenção que o gestor gostaria realmente de conhecê-lo, o perfil pessoal, e não, né, evitar ali, até porque no ambiente de trabalho onde ela seria inserida, né, seria necessário utilizar maquiagens mais neutras. Então, a gente passa também por essas situações de dar conselhos, né, para os candidatos, para eles seguirem ali para as outras etapas de entrevista. Então, eu aconselho utilizar maquiagem neutra, evitar qualquer tipo de roupa com apelo sexual, então evite transparências, decotes, né, saias ou vestidos curtos, peças íntimas aparecendo, então realmente tenha cuidado, né? O menos é mais, tá? Nesses momentos ali de entrevista, e a pessoa também está sendo avaliada. Cuidado também com os acessórios, né? Cuidados pessoais e, como eu disse anteriormente, manter a descrição é muito importante. E aqui algumas dicas, né, do que a gente espera, do que não é bacana. Então, né, evitar, por exemplo, calças rasgadas, né, decote, sutiã aparecendo, saias curtas, né, sapatos abertos, sandálias também, sandálias abertas, né, tente de uma forma, né, eu sempre costumo dizer que aquela boa calça jeans, aquela blusa branca básica, uma blusa social, né, uma calça jeans ou uma calça, né, um pouco mais formal, aí realmente vai depender de acordo com a empresa onde vocês farão ali a entrevista, tá? Agora, umas dicas, né, para vocês se darem bem aí numa entrevista de emprego. Então, falar sobre si mesmo, acho que é muito importante. Acho que vocês tiveram também uma aula de coaching, né, para conhecerem um pouco do perfil de vocês. Então, acho que é legal fazer uma autoavaliação, né, o autoconhecimento aí é o fator-chave da entrevista. Então, entender quais são realmente as suas principais competências, as suas principais habilidades, né, e expressar isso ali no momento que vocês estiverem conversando com o entrevistador, tá? Entender realmente o que vocês querem, entender quais são suas metas, né? Quais são os seus goals, quais são realmente as suas expectativas, né, perante ali a posição, tá? Ao falar dos empregos anteriores, né, para quem tem alguma experiência, cuidado, né, para não falar mal do emprego anterior. Então, cite os empregos, as experiências, mas de uma forma positiva, né? Por mais que você não tenha tido uma experiência tão positiva assim, não é bacana falar mal, né, do empregador anterior. Então, muito cuidado ali ao expor, né, as atividades. Se não tiver nenhuma experiência, né, fale ali do seu desejo, demonstre realmente o seu interesse, né, em aprender e colaborar para aquela posição, para aquela empresa. Falar dos seus objetivos, né, das suas metas para o futuro. Então, é muito importante mostrar, né, certa ambição, mostrar realmente, né, o seu objetivo na empresa, se você tem vontade de crescer, de fazer carreira, né, se realmente aquela atividade faz sentido para você. O interesse, né, eu acho que é o fator-chave, tá? Eu, como entrevistadora, eu sempre estou buscando candidatos que realmente têm interesse, né, pela empresa e principalmente pelas funções a serem exercidas, e não somente uma pessoa que tenha vontade de ter um emprego, né, de ter um salário. Eu acho que encontrar a pessoa certa para o local certo é chave fundamental para uma empresa de sucesso. Então, nós, entrevistadores, a gente está sempre buscando realmente, né, pessoas que de fato tenham interesse e vontade, né, de ingressar em tal posição, tá bom? Então, é importante sempre pensar um pouco, né, naquela posição, realmente, se você está interessado ou não, e se realmente atende às suas expectativas, e passar isso para o entrevistador.
Como eu falei anteriormente, né? Importante fazer uma preparação prévia, tá? Conhecer sobre a empresa, né? Fazer uma avaliação ali do seu currículo. Então, no momento da entrevista, né? Citar aí os pontos, né? O seu diferencial, né? O porquê que você seria a pessoa, né? Aderente para a posição, porquê que você seria a pessoa escolhida. Então, é importante realmente ter essa preparação, né? Até mesmo pedir, né, para um colega, fazer uma preparação de entrevista, né? Pede para sua mãe, para um colega te entrevistar, para você ficar um pouco menos nervoso ali no momento, né, que você estiver com o empregador, tá? E fiquem tranquilos e confiantes, porque como eu disse também, né, no início do nosso bate-papo, eu acho que essa confiança, essa energia, essa positividade faz toda a diferença no momento, né, para o entrevistado, tá bom? Pergunte, né? Nós, como entrevistadores, a gente sempre, pelo menos eu, né, a maioria das empresas, sempre no final da entrevista a gente questiona se tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, né? Então, né, ao fazer a pesquisa sobre a empresa, ao se preparar para aquela cargo, para aquela posição, caso tenha alguma dúvida, não hesite em perguntar, né? Então, eu acho importante até fazer alguma pergunta, não aquelas perguntas óbvias, né? Mas realmente pergunta sobre o horário de trabalho, escala, expectativa de carreira, por exemplo, né? Pergunte quando seria, por exemplo, a data de admissão, caso você seja o escolhido. Então, não deixe de perguntar caso você tenha alguma dúvida, né, sobre a posição, sobre a empresa, tá? E mesmo após a entrevista, né, surgiu alguma dúvida após, não deixe de fazer os questionamentos, tá bom? Aqui algumas gafes, né? Então, a falta de preparo, né? O não conhecer a empresa, o chegar atrasado, como eu já disse, questão do celular, a pouca energia, falar mal da empresa anterior, do antigo chefe, essa falta de visão futura, então, né? Falta de expectativa, quando o empregador, né? O entrevistador perguntar, né? Quais são os seus planos para o futuro, né? O que você almeja para a sua carreira, então é importante vocês fazerem essa autoavaliação para ter isso na ponta da língua, né? Manter o contato visual, né? Se colocar ali, né, à disposição do entrevistador também é muito importante, principalmente nesse momento de entrevistas online, tá? Evitar fazer comentários, né, sem pensar e falar sobre problemas pessoais, né? A gente sabe que quem está procurando emprego, procurando uma movimentação, né, tem um anseio ali, né, de conquistar aquele cargo, mas evite falar, né, que quer um emprego porque está devendo, porque as contas não estão sendo pagas. Acho que todo mundo tem problemas, né, pessoais, mas não precisa, no momento da entrevista, né, entrar no detalhe ali da sua vida pessoal, né? Eu acho que o importante é mostrar que realmente tem interesse e mostrar para o entrevistador que você é a pessoa-chave, né, a pessoa certa para aquela posição, tá? Independente do que você estiver passando. Cíntia, a Yusbeth está fazendo uma pergunta bem interessante para a realidade de todos. Se você não conhece o idioma muito bem, fica difícil para eles darem um trabalho, tá? Exatamente assim como ele escreveu, ou seja, se eles tiverem dificuldades com o idioma, que é super natural no caso de todos, se isso pode atrapalhar a entrevista, a possibilidade de conseguir emprego, como é que eles podem lidar com isso? Perfeito. Bom, quando o entrevistador buscar o seu currículo, né, ou te chamar para uma entrevista, né, provavelmente vai estar ali no seu currículo já sinalizado que você não é natural do Brasil, né? Ao chegar numa entrevista, né, eu acho bacana, se você não tiver a fluência no português, já sinalizaram ao entrevistador, né? Olha, eu tenho, né, eu sou nativa, por exemplo, no idioma, né, no espanhol, eu tenho português, mas caso você não compreenda, ou caso, né, alguma fala minha não seja, né, do seu compreendimento, por favor, avisar para a gente tentar se comunicar. O entrevistador normalmente vai ser flexível, né? Então, claro, a gente já sabe que aquele profissional não é brasileiro, né? Não tem ali o domínio do idioma, e a gente vai tentar, né, transformar aquela entrevista na melhor experiência possível para o candidato.
Eu trabalhei na Rio 2016, pessoal, recrutando profissionais do mundo inteiro, tá? Então, eu fazia entrevistas presenciais, online, e muitas vezes eu não falava o idioma daquele profissional, por exemplo. Eu entrevistei um francês, né, e a nossa língua em comum era o inglês, então não é nem minha língua nativa e nem a dele, e eventualmente a gente poderia ter ali algum ruído na comunicação, né, ou se sentir inseguro no momento né, da fala, tá? Mas isso era alinhado já naquele primeiro momento, né, que a gente chama de quebra-gelo, né? No primeiro momento da entrevista, eu já me colocava como entrevistadora, né? Bom, a gente vai fazer essa entrevista, caso você não me compreenda ou não te compreender, a gente tenta falar de uma outra forma, mas não se preocupem quanto a isso, tá? Eu sei que pode, né, surgir ali uma ansiedade até um pouco maior, mas eu acho que isso pode ser aquilo, né? O combinado não sai caro, então, assim que conhecer o entrevistador, né, já sinalizar se tiver alguma dificuldade com o idioma, eu acho isso importante. Cíntia, a Carolina fez uma contribuição muito interessante. Ela está sugerindo que eles se preparem, preparação do vocabulário para entrevista. Legal. Entendeu? Isso é uma coisa, Perfeito. como você falou, faça umas simulações, Isso, alguma convide coisa assim alguém, né? Uhum. Isso. Então, fica interessante. Busquem no YouTube, pessoal. Eu acho que agora a gente tem muitas ferramentas digitais ali. Busquem no YouTube também. Eu acho que tem muitos vídeos bacanas de profissionais da área de recursos humanos que podem dar dicas, até mesmo assistir, né, entrevistas pelo YouTube, né, como se portar, como se colocar. Eu acho que o YouTube ali acaba sendo uma boa ferramenta para vocês terem, né, ajudarem vocês a praticarem, né, e cada vez mais se prepararem, né, para as entrevistas, tá? E não fiquem nervosos, né? Não coloquem o idioma como uma barreira para vocês, né, como um ponto negativo. Pelo contrário, eu acho... Pois não, pode falar. Não, é porque a gente tem falado com frequência para eles que eles são bilíngues. Eles já saem na frente de outros candidatos. Eu ia comentar agora, acaba sendo um plus, é um diferencial positivo para vocês. Então, não coloquem isso como um negativo, né? Aqui no Brasil, a gente não tem, né? Um terço da população fala um outro idioma, né, fluente. Muitas empresas, inclusive, buscam profissionais, né, que, por exemplo, principalmente na área de atendimento, né? Então, muitas empresas querem realmente profissionais com espanhol fluente, com inglês ou algum outro idioma fluente, né? Então, às vezes o português nem será necessário, vocês nem utilizarão o português ali no dia a dia de trabalho. Então, acaba sendo, vocês terem esse outro idioma, é um ponto a favor, é um plus, é um grande diferencial, tá? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem pouquíssimos profissionais que dominam de fato o idioma. A gente recebe, por isso que eu falo, não mintam no currículo. A gente recebe muitos currículos com inglês fluente, espanhol fluente, francês, etc. E quando esse profissional é testado, a gente vê que nem intermediário é o portunhol, que a gente chama, né? O portunhol, o inglês o inglês ali nem fez curso, o inglês autodidata, que a pessoa realmente não tem a conversação. Então, assim, evitem também mentir no currículo. Coloquem, né, nativo. Então, tem o espanhol nativo, português avançado, português fluente, coloquem português intermediário, né? Façam aí um nivelamento e coloquem isso também no currículo, tá? Não achem que vai ser algo que vai afastar vocês do mercado, que vocês não serão convocados. Pelo contrário, tá? Em muitos segmentos, isso vai ser o grande diferencial e realmente aí um fator chave para a contratação. Aqui eu trouxe uma charge, pessoal, de algumas situações que parecem até brincadeira, mas que acontecem, né? E que foram relatadas aí por profissionais da área de recursos humanos, né? Então, troca de nome, então, né, um candidato, por exemplo, para um cargo na área de vendas, confundia o nome da empresa que estava contratando e só falava o nome de outro. Então, por exemplo,
Eu chamei um candidato para fazer uma entrevista na TIM e a pessoa o tempo inteiro falando que tem interesse na Vivo, na Oi, na Claro, em qualquer outra operadora, menos na TIM. Né? Então, a pessoa não se preparou, e isso acontece de verdade, tá? Então, por exemplo, contratar uma pessoa para o cargo de vendas, e a gente sabe que, né, um cargo comercial tem muita pressão, até porque a pessoa tem o resultado, né, bonificado, então ganha em cima do comissionamento também, né? Então, a pessoa num cargo de vendas falar para o entrevistador: não, eu não gosto de ambiente com pressão, não trabalho sob pressão. Então, realmente, né, a pessoa tem que se preparar e ela não está se candidatando para a vaga certa. Né? Então, fazer essa análise para qual vaga você está se candidatando, se realmente faz sentido para você, é muito importante. Durante uma entrevista, o candidato tira selfie. Roupa, aqui fala um pouquinho das roupas, né? Então, realmente, né, uma roupa totalmente não apropriada ali para a ocasião. Candidato que realmente atende o telefone, né? Ou responde o WhatsApp durante a entrevista. Candidato que envia para o entrevistador buquê de flores, chocolate, ou chega com presente, né? Então, a gente fala, meu Deus, quer comprar, né, o entrevistador de alguma forma. Então, gente, evite tudo isso, tá? Mentir, né? Não levar também, evitar falar sobre, vou passar aqui um slide, né? Evitar falar, por exemplo, de outros assuntos, né, que não estejam relacionados à entrevista. Então, realmente focado, né, para aquele momento e realmente mostrar, né, o profissional que vocês têm ali, como contribuir, né, para o sucesso da empresa. Então, como eu falei, ó, linguagem corporal, olhar olho no olho, né, ser descontraído, ter uma postura adequada, não cruzar os braços, ter cuidado com os gestos ali ao longo do bate-papo é muito importante. A gente está de olho nisso também. Após a entrevista, ficam algumas dicas, pessoal. Encaminhar um e-mail, então, por exemplo, após 24 horas daquela entrevista, encaminhe um e-mail agradecendo, né, pela oportunidade. Evite já nesse momento, né, buscar o feedback, né, procurar o resultado. É uma pergunta interessante vocês, né, no momento da entrevista, finalizou a entrevista, perguntar, né, tem alguma expectativa de retorno? Vocês darão retorno positivo ou negativo? Tem algum prazo, né, para esse retorno acontecer, ou até mesmo para a contratação? Normalmente eu já alinho com os candidatos, né? Eu já informo que eu vou entrar em contato sendo positivo ou negativo. Eu sei que muitos candidatos reclamam da falta de retorno dos recrutadores, né? Infelizmente isso ainda acontece. Mas, né, após 24 horas, eu aconselho vocês mandarem um e-mail, né, agradecendo pela oportunidade, né, e se colocando ali à disposição caso o entrevistador ainda tenha, né, alguma dúvida, né? Após o tempo acordado, né? Então, se o entrevistador falou, em 10 dias eu darei o retorno, então, por exemplo, no 11º dia, você encaminha um novo e-mail perguntando se já tem alguma posição e mencionando que você ainda está interessado na vaga, tá? Caso vocês estejam participando, né, de processos de de 2 ou mais processos simultaneamente, né? Então, hoje vocês fizeram entrevista comigo, amanhã surgiu vocês receberam uma proposta, manda um e-mail para o entrevistador, informe, né, agradeça que você, né, pela oportunidade de ter participado do processo, mas que nesse momento surgiu uma outra proposta e vocês, nesse momento, estão, então, declinando. Então, é importante ter esse feedback também para o entrevistador, para ele não contar, né, contigo e você já ter assumido alguma outra posição. Então, né, muitas vezes a gente está participando de processos, né, diversos processos ao mesmo tempo, e surge uma proposta, né, e então é importante avisar para as outras empresas que você estava participando que você não tem mais interesse naquela vaga, né, ou que aceitou aí uma outra proposta, tá? Fica a minha dica. E aqui eu separei para vocês, pessoal,
alguns sites onde vocês podem conhecer, né, o perfil pessoal e profissional de vocês, caso vocês queiram printar a tela, né, tirar uma foto. É muito bacana, que é um teste de personalidade, né? Então, eu coloquei aqui 3 opções, são testes gratuitos, né? Que vocês conseguem aí fazer uma autoavaliação, entender hoje quais são as principais competências, as principais habilidades, né? Quais são os gaps também, que eu acho que é muito importante a gente entender quais são as nossas fraquezas, justamente para a gente, né, levar como ponto de atenção para o nosso desenvolvimento. Então, fica aí minha dica com esses 3 sites, tá? Tem outros também que vocês podem procurar no Google, mas esses sites eu conheço e são, né, são testes gratuitos de personalidade. Eu acho que podem ajudar vocês aí nessa jornada da busca pela melhor, né, pela melhor oportunidade de trabalho. Tá bom? Alguns sites, inclusive, dão até um direcionamento, né, informando quais seriam as profissões mais aderentes, né, ao seu perfil, à sua personalidade. Então, acaba sendo aí até mesmo um direcionamento, tá? A Mauon, Cíntia, ofereceu a eles o DISC. É que o Eles DISC, já responderam DISC. legal, muito bom, muito Muito bom. O legal. DISC Muito é legal. pago, né? Eu utilizo o DISC em alguns processos seletivos, né? A gente utiliza aí como uma ferramenta de apoio ao recrutamento e seleção, né? E eu digo que é muito bacana porque dá né, esse retorno do seu perfil, né? Que é o dominante, o influente, né? Então, eu digo que cada letrinha tem ali né, a sua característica. Então, é importante, já que vocês fizeram o DISC, fica mais essas dicas aí, caso queiram completar. Eu acho que informação não quer demais, até fazer um comparativo, né? E lembrando, pessoal, hoje vocês fizeram um DISC, daqui a 6 meses esse DISC não vale mais, porque a gente muda, o nosso comportamento muda. No DISC tem o gráfico estrutural, né, e tem o gráfico adaptado. O estrutural provavelmente não vai mudar, porque é você na sua essência. Então, dando exemplo do meu DISC, eu tenho o I lá em cima, o I bem alto. Então, o I são pessoas comunicativas, influentes, né, sociáveis. E no meu adaptável, as outras letrinhas aparecem e o I cai um pouquinho, acaba ficando mais equilibrado. Então, hoje eu estou na TIM, na área de recrutamento e seleção. Amanhã, se eu for para uma outra empresa e assumir uma nova posição, né, alguns meses após eu entrar, eu vou fazer o DISC que já vai dar um perfil completamente diferente, né? Porque realmente é um momento, o DISC acaba trazendo ali a sua adaptabilidade de acordo com o cenário que você está, né, vivenciando, tá? E, Cíntia, você pretende falar alguma coisa sobre dinâmica de grupo? A gente ainda não falou com eles. Falei da dinâmica lá em A cima. possibilidade... Oi? Você falou... Falei da dinâmica. Gostaria de entrar mais no assunto? Que tipo de Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre dinâmica de grupo, porque foi até agora um assunto que nós não abordamos muito. Não sei se vale a pena dar mais uma pinceladinha, assim, Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Como eu disse para vocês, né? Posso só concluir, então, aqui dos sites, aí eu volto para a dinâmica, eu até volto o slide que a gente colocou da dinâmica. Aqui alguns sites de emprego, né? Eu acredito que vocês já tenham aí alguma familiaridade com esses sites. Vagas.com, Cato, InfoJobs, né? A gente tem o Edit também, e outros sites, né? O LinkedIn hoje também é uma ferramenta onde as empresas estão buscando e divulgando, né, vagas profissionais. Então, é importante que vocês tenham o perfil no LinkedIn, independente de ter experiência profissional anterior ou não. E aqui ficam os meus contatos. Mas vamos voltar. Aqui está o meu LinkedIn, tá? Caso vocês queiram me procurar, Cíntia Roças, o meu e-mail, fico aqui à disposição também para auxiliá-los, né? Caso queiram enviar o currículo para mim, até mesmo para já ficar no meu radar, né? Eu faço diversas vagas, conheço muita gente de mercado, então eu posso auxiliá-los aí no direcionamento do currículo de vocês para algumas consultorias de recursos humanos, tá bom? Então, vamos voltar lá para a dinâmica. Como eu falei, né? Atualmente a gente, né,
faz muitas dinâmicas também online, né? Justamente por evitar, né, o contato ali em grupo, né, para não colocar todos em riscos, a gente está fazendo muitas dinâmicas online, né? Então consiste ali de pessoas, né, logarem ao mesmo tempo. Nessas dinâmicas, muitas vezes tem o recrutador, né, o profissional da área de RH e também o gestor da área, né? E nessas dinâmicas a gente, como a gente faz? A gente primeiro pede para cada um se apresentar, né? Então a gente dá aí alguns minutinhos para o profissional fazer a apresentação, então falar um pouco da sua vida pessoal, né, das suas experiências. E depois que cada um faz a apresentação, a gente divide, né, esses grupos, né? Então vamos supor que a gente tenha 20 pessoas. Eu divido ali em grupos de 5, né, e proponho uma atividade. Então essas atividades elas podem ser, né, as mais diversas. Então, eu dou ali, por exemplo, 30, 15 minutos, aí vai de acordo com a atividade proposta. E quando eu digo atividade, né, se for presencial, a gente pode pedir para vocês montarem, né, um case, ou dar um case para vocês discutirem a respeito de uma situação e depois informar como vocês agiriam diante de tal situação. Às vezes a gente utiliza presencialmente falando até brincadeiras, né? Então já fiz dinâmicas, cada um segurava a bola, né? E tinha que falar uma qualidade, alguma competência, e daí ia passando a bola para o outro. Então a gente tem mais de 500 mil dinâmicas que a gente pode aplicar de acordo com cada perfil profissional e de acordo com o que a gente está buscando ali naquela posição. Tá? Então a gente divide esses grupos, passa a atividade para o grupo, né? A gente dá um tempo para o grupo, então, né, cada grupo fazer a sua apresentação. Né? Aí a minha dica é que, né, normalmente uma pessoa do grupo acaba sendo, né, acaba tendo a palavra, né, a voz. A minha dica é que quando vocês estiverem em grupo, né, acordarem de todo mundo falar um pouquinho no momento da apresentação, né, porque o entrevistador, a gente está avaliando ali no momento do grupo como eles estão interagindo, mas também na hora da apresentação é importante, né, vocês também falarem, né, porque senão acaba uma pessoa sendo um pouco, né, como eu posso dizer, mais protagonista do que os outros, né, acaba tomando a voz. A gente acaba vendo vários perfis ali, né, então numa dinâmica de grupo, a gente vê, sempre tem um que fica mais quietinho, que realmente não fala nada e não contribui, não colabora. Então, evitem isso, né? Por mais que tenha alguém ali mais comunicativo, ou acaba pegando ali o trabalho e assumindo uma certa liderança, né? Então, tentem sempre colaborar, né? Eu acho que isso é muito importante, tá? Ser participativo. A gente está realmente buscando profissionais, né, na dinâmica, isso fica muito claro, né, de profissionais que realmente contribuem, participam para a realização da atividade, e aqueles que acabam não falando, acabam não colaborando, né, e não participando ali da interação. Então, normalmente é assim, né, da minha experiência com as dinâmicas, sejam elas em grupo, online ou presenciais, né, são grupos de pessoas onde a gente divide ali, né, e apresenta um case, né, uma atividade, e depois pede para eles se apresentarem, né, e informarem ali qual a conclusão. Normalmente, dinâmica não tem certo ou errado, a gente não está validando ali né, a resposta de vocês faz sentido ou não, realmente uma avaliação comportamental que a gente está fazendo naquele momento, tá? Então, a gente não quer saber se, né, se a resposta é X, Y, Z, e sim entender a interação, né, do grupo, entender quem mais participou, quem mais colaborou, quem é comunicativo. Então, vai depender, o que a gente vai avaliar vai depender de acordo com cada posição. Né? Cada vaga tem as competências exigidas, né? Então, para um cargo de vendedor, por exemplo, a gente busca pessoas que têm uma boa, né, um bom relacionamento interpessoal, que tenha uma boa comunicação, que saiba trabalhar, né, sob pressão, que seja resiliente, flexível. E já numa vaga, por exemplo, de um analista de TI, a gente não espera essas mesmas competências, né? Então, né, às vezes até pelo contrário, né? A gente sabe que vai ser um profissional que não vai ter relação com outras pessoas, né, eventualmente,
às vezes não pode ter um perfil tão dinâmico, um profissional que trabalhe ali, por exemplo, no RH, na área de remuneração. A pessoa não precisa ser tão comunicativa quanto alguém que trabalha na área, por exemplo, de recrutamento e seleção. Imagine um recrutador que não gosta de falar e não gosta de pessoas, né? Então, é perfil mesmo de cada vaga, e para cada vaga a gente vai avaliar uma competência, uma habilidade diferente, tá? Então, a gente chama até de chá, né, na área de RH, que são as competências, habilidades e atitudes. Uhum. A gente avalia. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam de perguntar? Ficou claro? O que vocês acharam? Espero ter contribuído aí para o sucesso de vocês. Vou voltar aqui no último slide que tem a meu perfil no LinkedIn, essa é a minha fotinho, Cíntia Roças, vocês podem me adicionar. Esse é meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, encaminhar um currículo. Como eu disse, eu conheço muitos profissionais da área de RH, de diversos segmentos, então me coloco aí à disposição, até mesmo para encaminhar o currículo de vocês. Eu trabalho hoje na TIM, e na TIM a gente também tem diversas oportunidades, uma delas, para vaga inicial de carreira, por exemplo, é a área de atendimento, que não necessariamente a gente exige experiência na área, então acaba sendo uma porta de entrada, Então, fazendo uma propaganda da TIM, a gente divulga no LinkedIn, no InfoJobs, vagas.com, em algumas ferramentas, e caso vocês queiram encaminhar o currículo para mim, podem enviar por esse e-mail, que é o meu e-mail pessoal, e eu consigo até mesmo direcioná-los aí, tá? Para outras consultorias e, inclusive, para vagas da TIM também. Tá bom? Obrigada. Pessoal, chamei no LinkedIn, Cíntia. Vou adicionar todo mundo. Muito bom, Cíntia, muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado pelas reaçõezinhas aqui, acho que a galera curtiu bastante. Pessoal, agora ou nunca, vamos lá. Quem quiser perguntar alguma coisa aí, pode escrever no chat. Quem tiver mais acanhado aí para abrir a câmera. Quem não quiser, pode também levantar a mãozinha aí. Enfim, abrir a câmera, o microfone, para perguntar. Vai lá, Carolina. A palavra é sua. Oi, tudo bem? Pergunta, vocês ainda faz exame psicotécnico? Que é fazer um desenho de uma pessoa, olhar... Algumas empresas sim, tá? Eu, por exemplo, eu não sou psicóloga ainda, e para aplicar esses tipos de testes psicológicos, a pessoa realmente precisa ter habilitação, em psicologia, tá? Mas algumas empresas ainda o adotam, até mesmo, não sei se vocês já fizeram um teste do tracinho, quantos tracinhos, até a gente faz esse teste também, para conquistar a carteira de motorista. Então, do tracinho, do desenho, mas redação, a redação normalmente é bastante exigida, tem ali algumas empresas, além de entender se você tem um bom desenvolvimento, na sua escrita, dependendo do cargo, tá? Tem também a análise, da letra, tem todo um estudo ali que fala sobre o perfil. Então, sim, algumas empresas, algumas vagas, algumas áreas, o teste é exigido, e tem um contexto para isso, e tem uma explicação, tá? Parece que é brincadeira, porque cada teste que a gente fala, meu Deus, vou fazer os pauzinhos, para em 5 minutos, agora volta, vai, continua, desenha a casa, desenha o sol, a gente fica, para quê, Isso faz sentido? Meio lúdico, Bem lúdico, mas, falando do lado da psicologia, eu que agora estou estudando, faz todo sentido, dependendo da... Eu trabalhei numa empresa que prestava serviços para... Na época era Ampla, hoje é Enel, né? Sim. E a Enel exigia o palográfico, nós tínhamos que aplicar o palográfico. E para eles era extremamente importante o palográfico, né? E isso é processo de cada empresa, né? Você falou da dominância cerebral também, é muito interessante. Eu trabalhei numa empresa de construção
que usava dominância cerebral para cargos administrativos, não para os cargos operacionais, mas para os administrativos sim. E você falou de um outro teste que, agora eu esqueci, que é muito interessante, mas tem empresas que usam até hoje. Falográfico mesmo, até hoje eles usam. Eu Sim. uso palográfico, eu adoto ele. Ó, a Paula, tá vendo? Ela usa. Eu uso para E assim, as lembrando vagas. muitos testes, né? Então, dependendo do cargo, a gente pode aplicar até mesmo teste de português, lógico, teste de idiomas, testes técnicos Atenção da concentrada. Isso. Atenção concentrada. Aí, Carolina, minha explicação para você assim, é o processo da empresa. Tem algum motivo, alguma razão que faz com que aquela empresa exija que o RH aplique, entendeu? Então, é protocolo, cargos e salários, é para desenvolvimento pessoal, eu não sei. Então, tem uma razão. O Ricardo quer contar uma experiência dele, está com a mãozinha levantada. Vai lá, Ricardo, pode falar. Queria compartilhar minha experiência, que no meu último emprego, no meu último processo seletivo, eu fiz essa atividade do tracinho e aquela das figurinhas, qual era mais semelhante de uma para outra. Aí eu ficava pensando, para que o recrutador ou a psicóloga faz essas atividades? Com que objetivo? Então, para traçar, tudo faz parte, né, de traçar o seu perfil comportamental, tá? Então, tudo isso, todos os testes, por mais, né, sem sentido que pareçam, né, por mais bobos, entre aspas, que pareçam ser, não são bobos, né, são testes realmente para a gente avaliar, né, o seu psicológico, a gente consegue, né, avaliar, por exemplo, como você lida em situação de pressão, como é a sua atenção, né, então cada teste vai ter o seu, né, o seu direcionamento e o porquê dele ser realizado. Tá? Agressividade, limites, tudo isso. Que eu vivi nessa empresa que eu aplicava o palográfico, Ricardo, até esquizofrenia, o palográfico ele apresenta. Então, até patologias o palográfico mostrava para gente, entendeu? É incrível, é um teste que deve ter mais de 50 anos que foi criado, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito assertivo, né? Ele é muito assertivo, exatamente, Paula. É um saco corrigir aquilo, vocês não têm ideia como é trabalhoso corrigir um palográfico, porque são várias etapas de correção. É lógico que eu tinha um estagiário. Mas, Claudinha, a gente dá uma olhada. A gente tem um padrão dele, né? Mas ele é completo. A gente tem um padrão. A gente tem um padrão de análise, né? E quando a gente detecta algo que foge a esse padrão de análise, aí sim a gente vai analisar esse contexto do que está fugindo. E sempre é um paralelo com a entrevista. Ele é uma ferramenta que ratifica a entrevista. Muitas vezes apresenta algumas características que não foram apresentadas na entrevista, que realmente não tem a ver com aquele profissional. Então, é sempre uma complementação. Para quando a gente faz uma entrevista, a empresa exige um teste, é sempre bom você ter mais de um teste, inclusive, né? Entrevista e mais de um teste. Cada um vai se complementando. E a gente consegue fazer uma análise mais completa do recurso. Isso. Hoje eu utilizo até uma plataforma, não sei se vocês conhecem, chamada Mindsight, né? Que muito bacana essa plataforma. E é como se fosse, lembra muito o DISC, né? Mas de uma forma mais resumida. E a gente consegue, inclusive, avaliar o fit cultural do candidato com que a empresa faz ali uma análise de adequação, né, do candidato com a TIM, no caso, né? Então, é bem bacana. Eu utilizo também, Cíntia, o Eneograma. Né, que é bem interessante também, que demonstra as habilidades, a expertise do candidato.
Tem Bem muitas legal. empresas hoje, gente, usando games também, né, Cíntia? Games. A gamificação do RH. Né? Tem uma profissional aqui no Rio, Andréa Krug, que foi diretora da Oi, da área de recursos humanos. Ela é especialista em games. Ela cria games para recrutamento e seleção. É muito interessante o trabalho da Andréa Krug. Então, assim, é importante ficar claro, pessoal, que qualquer teste, né, que vocês forem realizar, aquilo tem um sentido, né? Então, é importante vocês realmente se dedicarem, né, ao teste, fazerem com atenção, porque também faz parte do processo seletivo, né? Isso vai ser avaliado e analisado também, tá? Mais alguma dúvida? Alguém mais, pessoal? Alguém mais vai levantar o braço? Tem alguém no chat falando alguma coisa aqui? Ah, não, foi a Cláudia.